Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre o aumento dos conflitos em condomínios durante a pandemia do novo coronavírus. Leandro, aqui no Rio, a Sim. Prefeitura estabeleceu um calendário de flexibilização em 6 etapas. E logo na primeira etapa estava a liberação de obras nas unidades, ou seja, reformas dentro dos apartamentos, né? Na sua opinião, isso pode ter gerado boa parte dos conflitos e a obrigatoriedade de manter espaços comuns fechados, como, por exemplo, playground, academia de ginástica, espaço de ginástica, que alguns condomínios têm também, manter esses espaços comuns fechados pode também ter sido um motivo de conflito? Queria que você comentasse essas duas coisas. Então, Fernanda, na realidade, nós ficamos aí com uma lacuna desde quando se iniciou a pandemia, até as leis, né, começarem a serem sancionadas referente a esses conflitos. Então, os conflitos, na realidade, já estavam ocorrendo, né? E uma lacuna, os síndicos e moradores sem saber muito o que caminho tomar, né? Foi uma situação assim, foi um caos. Essa situação da flexibilização, não só no estado do Rio de Janeiro, mas acho que qualquer estado, ela, ao meu ver, tá, o único responsável pelo condomínio é o síndico que foi eleito em assembleia. Ele tem uma responsabilidade legal, né, e cabe a ele determinar se em algum espaço, se ele vai flexibilizar a abertura de algum espaço, se ele vai permitir, por exemplo, obras em seu condomínio, porque cada condomínio tem o seu perfil, cada condomínio tem a sua cultura, né? Então, cabe ao síndico avaliar essas questões, filtrar para poder tomar a decisão. Então, na realidade, essa flexibilização aqui no estado do Rio de Janeiro é uma sugestão, né? Porque nós estamos falando, o poder público, né? A esfera pública, ela está dando uma sugestão para os síndicos e moradores. Mas, dentro da área privada do condomínio, quem é o representante legal e quem vai determinar essas regras, a princípio é o síndico, né? Ele pode levar o assunto também para a assembleia, numa assembleia virtual, numa assembleia presencial, para poder ter um respaldo maior. Mas, a princípio, nesse momento, o único responsável por essas flexibilizações é o síndico. Mas aí, Né? Leandro, como é que Desculpa. fica a situação do síndico se a prefeitura liberou obra nas unidades e o morador quer fazer uma obra, está ali empenhado em fazer aquela obra e a prefeitura está dizendo que ele pode fazer? Como é que fica a situação do síndico? Então, na realidade, o síndico ele tem um respaldo legal no que está previsto no próprio Código Civil, e a lei maior dentro de um condomínio é a convenção condominial. A prefeitura ela não tem poder para dizer para o síndico o que ele deve fazer ou não deve fazer dentro de um condomínio nesse momento, né? Se for para legislar sobre o assunto, ele vai falar sobre um determinado assunto, né? De maneira bem específica, que não foi o caso. Essa flexibilização do Estado é uma orientação, mas isso colaborou para os conflitos em condomínios, porque eu tive muitos moradores, por exemplo, fazendo essa pergunta. Ué, Leandro, mas por que no meu condomínio não está sendo liberado obras, né, se a prefeitura, na flexibilização, disse que está liberada? Como eu disse, cada condomínio tem o seu perfil e cabe ao síndico avaliar. Por exemplo, eu tenho condomínios onde eu tenho um índice, né, de descumprimento das regras quase zero. Então, é um condomínio saudável, é um condomínio que eu posso, né, talvez flexibilizar uma área comum, talvez flexibilizar a questão das obras, porque são pessoas esclarecidas, pessoas que cumprem com as suas obrigações perante o condomínio e perante a coletividade. Agora, se eu tenho um condomínio onde eu tenho um índice de descumprimento das regras altíssimo, né, e pessoas que desconhecem as suas obrigações perante ao condomínio, é óbvio que o síndico vai ser um pouco mais duro quanto às questões ele vai obrigar as pessoas a cumprirem as regras do condomínio. Caso não cumpra, ele vai seguir o que o próprio regulamento interno prevê, que é ou a notificação ou a multa, né? Agora, na realidade é o seguinte, cabe ao síndico, ele é o único responsável pelo condomínio, pela segurança e a saúde de todos os moradores.
Inclusive, Fernanda, é isso que eu ia dizer anteriormente, o síndico ou o condomínio, o síndico pode responder pessoalmente, tá? Por atos contrários às suas obrigações como síndico, e o condomínio também pode responder como um todo. Por exemplo, se num momento desse, de pandemia, ele concede, né, e libera alguma unidade a fazer uma obra grande, vamos supor, e por conta dessa obra há uma contaminação coletiva dentro do condomínio, e isso for comprovado, ele responde. Né? Então, isso é uma responsabilidade hoje muito grande. Né? O síndico ele tem que saber que ele é o representante legal e cabe ele filtrar essas informações, conhecer o seu condomínio, as pessoas que moram naquele condomínio, para poder tomar as ações necessárias para poder atender aquela coletividade. Rita, queria voltar ao assunto da inadimplência, que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, né? É um problema desse período de crise financeira, né? Muitas pessoas estão sem trabalho, tiveram uma diminuição enorme na renda familiar, né? E viram ali a sua situação, o seu sustento diminuir de uma forma muito drástica, né? É possível que os condomínios se adaptem a uma redução de recursos, façam alguns cortes para tentar se adaptar a uma redução de recursos dos moradores? Você vê isso como uma possibilidade? Sem dúvida que é um momento, aí cabe ao gestor, ao síndico, é uma função muito importante que ele tem, na elaboração de uma previsão orçamentária, permitir ou coletar dados suficientes no sentido de plano de redução, com cortes, e levar isso para a Assembleia para verificar se há realmente a possibilidade e se todos concordam, porque quando há corte, há redução de alguma coisa, de serviços, de benécias, e talvez seja um momento, e isso daí é a importância de um bom gestor, que ele venha com um plano estruturado, é muito importante ter um plano financeiro, prevendo curtíssimo prazo, porque a gente está diante de uma pandemia onde, ao final da conta, já não sabemos mais nem realmente, até que a vacina aconteça, pelo que diz as organizações de saúde, todos estamos ainda numa fase de muita incerteza. Daí o síndico precisa trabalhar com esses riscos. A margem de risco dele, na elaboração dessa previsão, precisa aumentar, porque a inadimplência hoje, o que é comum numa previsão orçamentária, é você ter uma previsão de inadimplência de 10%. Estamos falando hoje que chegam em alguns condomínios a um nível de 40%, o que é intolerável para o condomínio, porque já compromete o pagamento da conta de luz, de coisas essenciais, né? Uma folha de pagamento, porque isso compromete e gera um efeito dominó nessa cadeia de inadimplência, né? O funcionário sem receber também. Então, é muito importante hoje que os condomínios tenham um bom gestor porque o síndico precisa ter essa visão. Hoje ele precisa coletar todos os dados, trabalhar que não é mais só com aquela realidade do condomínio, uma realidade ampla, econômica, e calcular esse risco, né, aumentando e demonstrando para a Assembleia, para que possa ser aprovado. Então, às vezes, redução, quem tem porteiro noturno, a gente percebe uma redução na folha, tudo isso aconteceu, e para evitar o desemprego, acordos com os funcionários, na redução de carga horária, alguns condomínios que têm, por exemplo, que hoje um condomínio seria um condomínio de luxo, você ter um manobrista, né? Então, talvez as pessoas manobrarem os seus carros, você ter um zelador 24 horas, talvez as pessoas fazerem coleta coletiva. Então, uma nova forma de... Fernanda, eu percebo que hoje essa pandemia ela vai deixar um legado muito grande, não só na questão tecnológica que a gente viu, mas de tudo. E o judiciário, ele hoje, o magistrado que tinha um ponto, por exemplo, inadimplência, débito, a gente segue uma orientação, é título, é cobrança, é ação, muito simples. Hoje o magistrado precisa olhar caso a caso. Foi mais ou menos na linha do que o doutor Leandro mencionou hoje. Cada condomínio é uma história que precisa ser apreciada de forma separada. Obrigada, Rita. 40% realmente é muita coisa, né? Quer dizer, inviabiliza os pagamentos básicos ali do condomínio, né?
Exatamente. O condomínio ele entra numa espécie de falência, Fernanda. E nós temos esses casos concretos. E daí está negociando com quem? Só para te dar um acréscimo. Com as grandes concessionárias empresas como SEDAI, como Light, porque o condomínio hoje está numa situação gravíssima. Tem condomínios que não têm condição de pagar água. Eles estão deixando de pagar, porque realmente ele não arrecadou o suficiente, em virtude da perda financeira dos condôminos que perderam emprego ou suas rendas. Entendi. E aí você também demitir funcionários, você vai passar à frente o problema para as pessoas que dependem daquele emprego, precisam daquele sustento. É uma situação bastante complicada, né? Eu queria voltar a falar, Leandro, das assembleias virtuais. Que foi uma lei federal, né, que permitiu reuniões de condomínio virtuais até 30 de outubro de 2020, era o que dizia a lei, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho. Reunião de condomínio é sempre confusa, sempre tem uma briga, uma discussão. Como é que aconteceu isso de forma virtual? Você tem algum exemplo aí para dar para a gente? E queria saber também se as presenciais já voltaram a acontecer. Então, Fernanda, nós esbarramos, eu pessoalmente esbarrei um problema, uma situação grave, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é de infraestrutura mesmo. Eu não consegui encontrar empresas, por exemplo, para me fornecer esse tipo de serviço. Para me fornecer, por exemplo, o serviço para a concessão de assembleias virtuais. Eu precisava de uma plataforma, e não tinha. Eu procurei empresas no Rio de Janeiro, e quando eu achei empresas assim em São Paulo, fora do Rio, com valores assim altíssimos e totalmente despreparados para uma assembleia virtual. Agora não. Olha, agora, tá aí um nicho de negócio, hein? Você está dando uma boa ideia para quem quiser investir nesse nicho de negócio, porque talvez seja uma tendência daqui para frente, assembleias virtuais. Pois é. Então, houve algumas empresas que já atuavam no mercado, por exemplo, com aplicativos, softwares para administrador e condomínios, passaram a investir em assembleias virtuais. Então, hoje, existe já muitas empresas oferecendo esse tipo de serviço. Mas ainda está muito fora da realidade financeiramente, de alguns condomínios. Essa lei transitória, na realidade, como era até dia 30 de outubro, né, ela não dizia que os condomínios eram obrigados a realizar as assembleias virtuais. Ela dizia em seu artigo 16 que os condomínios poderiam realizar as assembleias virtuais. Como nós já passamos, né, de 30 de outubro, já estamos quase chegando a dezembro, a minha orientação é seguir os órgãos de saúde, né? A orientação dos órgãos de saúde, principalmente a OMS, que não se faça aglomeração. Até que a vacina, né, nós tenhamos aí uma vacina, né, que se torne realmente eficaz contra o vírus, a única chance que a gente tem é o isolamento social. Então, eu acho que o síndico tem que se apegar nisso, né? E esse vai ser o fundamento maior para ele poder realizar uma assembleia virtual daqui para frente, né? Eu não aconselho a assembleia presencial, tem acontecido bastante, né? As pessoas estão optando ainda, não sei por qual razão, principalmente aqui no Rio de Janeiro, parece que parece que a pandemia já acabou, né? A gente vê aí matérias, né, o tempo todo, né, as praias, bares, né, enfim, festas, condomínios, como se nada, né, como a pandemia já tivesse acabado, e não acabou, né? A gente está até na iminência agora de vir uma segunda onda, né, da doença. Então, o síndico ele tem que se apegar a isso, ele tem que se apegar a essas orientações dos órgãos de saúde, fundamentar toda a sua decisão em cima das orientações dos órgãos de saúde. E a orientação dos órgãos de saúde é manter o isolamento social. Né? É possível, Leandro, as assembleias obrigatórias, que normalmente acontecem no fim do ano, né, em dezembro, no caso do meu prédio, por exemplo, é em dezembro, obrigatória que tem que ter, né? Para eleição de síndico, subsíndico, conselho, etc. Certo. É possível estender esse prazo, não realizar em dezembro, estender até o ano que vem por conta desse problema da pandemia?
Tem alguma Então, legislação prevendo isso ou não? Então, essa lei federal, na realidade, ela trata também sobre esse assunto, né, sobre a extensão dos mandatos. Eu entendo que, por conta da pandemia, tá, pelas orientações dos órgãos de saúde e pela impossibilidade de você convocar uma assembleia presencial, o mandato ele vai se estender, sim, né? Não só o mandato do síndico, mas o mandato dos conselheiros, do subsíndico, né? O síndico, na realidade, ele tem ali com ele uma fundamentação real. Nós estamos passando aí por um problema de pandemia. É claro que cada caso tem que ser analisado, né? Uma coisa é um síndico que tem a sua gestão saudável perante ao condomínio. O que é uma gestão saudável? Ele mantém ali as contas, não existe nenhum ato contrário do morador fazendo alguma exigência ou solicitação ao síndico, ou questionando ele sobre algum fato financeiro, enfim. Ou ele não tem nenhuma prática sobre má gestão, né, que possa destituí-lo do cargo, ele pode estender o mandato dele. Agora, aquele síndico, né, que está sob suspeição, né, que está ali cometendo atos contrários à vida coletiva e que existe uma emergência realmente em tirar aquele síndico do poder, aí sim eu vejo aí a possibilidade de se fazer uma assembleia, seja ela virtual ou presencial, para poder se trocar o síndico nesse momento, né? Então, cada caso é um caso que precisa ser analisado. E só para a gente terminar, então, queria ouvir um pouquinho a Rita, ainda sobre esse assunto de assembleias virtuais, Rita. Elas só podem, segundo o guia, né, que a gente falou no primeiro bloco, o guia que dá ali as principais diretrizes para ela ser realizada, elas só podem acontecer se elas estiverem previstas nas convenções dos condomínios. Agora, é comum convenções preverem esse tipo de assembleia virtual? Porque isso é uma coisa tão nova. Eu imagino que as convenções não prevêem isso. Ou eu estou enganada? Então, Fernanda, não encontrei nenhuma convenção que tenha essa previsão. Seria uma convenção extremamente moderna, né? Ou seja, o empreendimento acabou de ser entregue no meio da pandemia, eles tiveram... porque a gente tem essas previsões com base na experiência e no comportamento da sociedade, né? E daquela especificidade. Então, por exemplo, condomínio. É um documento, perdão, rigoroso, né? E ele tem base nas regras, é uma norma. A convenção é uma norma. Então, como a própria lei não preveu essa situação, imagina a convenção. Essa lei transitória ela foi muito importante, que acabou, até me surpreendeu. Eu pensei que nós teríamos uma extensão, alguma coisa, sabe, uma emenda, alguma coisa eu pensei que fosse acontecer, porque ali tem pontos muito importantes, né? Inclusive falando sobre a Assembleia virtual. Não tem essa previsão. Eu imagino que uma assembleia com quórum suficiente, a partir de agora, tem a prerrogativa e o poder para fazer isso, determinação, e virar uma prática dentro dos condomínios. A assembleia tem esse poder. Agora, para isso, é muito importante lembrar o seguinte: é preciso que todos, de forma unânime, tenham acesso a essa possibilidade de participar, que tenham acesso às ferramentas tecnológicas, e aí a gente vai enfrentar um problema. Isso é muito importante, Rita. Eu agradeço muito a participação de vocês, as dicas, as informações que vocês trouxeram. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site ou então o nosso canal no YouTube, TV Alerj, Canal do Povo. Até a próxima.